Olá, bom dia! Começando uma segunda-feira, uma nova semana, e nós temos a alegria de receber vocês aqui neste programa, neste Café Paulista, para essa nossa agradável conversa de início da manhã. Aliás, como é bom começar o dia falando sobre coisas boas, como é bom começar o dia somente com notícias boas. E esse Café Paulista tem exatamente esta intenção: recebê-lo para um bate-papo, recebê-lo para essa conversa gostosa, onde falaremos de coisas boas, porque afinal de contas o mundo, graças a Deus, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Embora algumas pessoas prefiram explorar as ruins, não é o nosso caso. Nós vamos começar aqui o nosso dia realmente como ele tem que ser. O dia tem que começar bem para que o restante do dia siga nessa mesma toada. E começando a semana assim, esperamos que também a semana comece bem para seguir essa toada boa, né? A Dália já está nos dando bom dia e uma excelente semana. Obrigado, Dália, para você também. Ontem encontrei o Henrique, dei um abração nele, o Henrique é o netinho da Dália. Netinho, né? Parece um gorila, o menino já está maior que eu. Mais uma graça. Então, bom dia, vamos lá, vamos para o nosso programa que é transmitido aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, aqui no Espigão da Paulista, em frente ao prédio da Fiesp, logo do ladinho ali do MASP, e nós estamos sendo recebidos por vocês aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, por esse programa que é transmitido pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Twitter. Mas ficaríamos muito felizes com a presença de vocês aqui para um cafezinho paulista na Paulista, né? Então, quando vocês puderem, entrem em contato conosco aqui pelas redes sociais mesmo, deixe o seu comentário, faz um agendamento e venha tomar um cafezinho conosco aqui no Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, onde mantemos também o Polo Paulista da Unisa, uma universidade nota máxima no MEC, uma das melhores universidades do país, onde oferecemos para você cursos de graduação em nível regular e de pós-graduação. Bom, então bom dia. Vamos lá, JB? Vamos lá. Agora o bom dia é seu. Bom dia, amigos. Obrigado por nos receberem em seus ambientes residenciais, de trabalho, de locomoção. O importante é que estamos juntos e é sempre bom estar junto de pessoas boas. Vocês se lembram do meu slogan? É tempo de unir os bons. Lembram-se? A frase é um pouco mais ampla. Ela diz: os maus se juntam e cometem toda espécie de males. É fácil perceber que onde há um bandido, em seguida há um grupo de bandidos, há uma gangue, há uma quadrilha, há o crime organizado e nos apavora a todos. E os bons? Os bons são isolados, permanecem isolados, cada um cuidando do seu espaço, do seu quadrado. Por isso, repetimos, os maus se juntam e cometem toda espécie de males. É tempo de unir os bons para a prática conjunta do bem. O Ricardo dizia que as boas notícias são em maior número do que as más. Melhor dizendo, os bons acontecimentos são em número maior do que os maus. Entretanto, não tem divulgação. Divulga-se apenas aquilo que não presta, aquilo que é prejudicial, aquilo que fere os princípios de uma vivência sadia na sociedade. Infelizmente, é o que rouba, é o que mata, é o que assalta, é o que conspurca a sociedade, que é objeto de reportagens. A maioria, entretanto, dos cidadãos são pessoas de bem, que trabalham, que lutam, que estudam, que promovem o desenvolvimento do nosso país, mas não são citados. Por isso, aqui, nós procuramos desenvolver o sentido correto da comunicação. Comunicar coisas boas, coisas que alegram o coração, que propiciam o estado de espírito melhor. Por isso, Café Paulista está todos os dias à sua disposição, das 9 às 9h30 da manhã. E, felizmente, temos bastante gente nos acompanhando, não é? É isso aí, olha só, está aqui a Rosali Aparecida, mas também já recebemos mensagem da Fátima, da Kátia, da Manuela, da Vitória, da Creuza, o Josué
e a Dália, que eu falei logo no início. Aliás, Josué, você vai reclamar da iluminação. Tá certo, reclama mesmo, porque ela não tá legal hoje, porque como nós estamos apresentando juntos aqui hoje, a sala aqui não tá com a melhor das condições, mas... Não é bem isso, é que eu sou mais iluminado do que ele tá roubando minha luz, né, por isso. e por isso a gente não tá conseguindo transmitir da melhor forma, mas nós estamos ajustando isso também. A Marisa, que apareceu aqui também. Oi, Marisa, bom dia, tudo bem? Estamos sentindo sua falta, estamos com saudade, hein? A Rosali que fez um comentário aqui pra gente, ó, que ela é ouvinte há muito tempo, desde os tempos de Rádio Mundial, hein? Caramba! Bons tempos de Rádio Mundial, o poder da palavra, que transmitimos a partir de 2001 até 2012, nós lá estivemos, 2013, apresentando o poder da palavra. Que bom que você nos acompanha desde então. O espírito do programa continua a ser o mesmo. Comentar coisas boas, trazer boas informações, trazer estímulos ao bem, lembrar das coisas que nos engrandecem, moral e espiritualmente. Olha aqui, o Robson Zoom tá falando, eu vendo lâmpada, hein? Se precisar de luz... O Robson, inclusive, é o nosso fornecedor já há algum tempo de iluminação lá da Requinte. Então, se você precisar, realmente procura por esse cara aqui que ele vai te atender bem e com preço bom. Isso aí. Depois a gente fala aí do comercial, hein, Robson? Valeu. Muito bem, gente. Estamos começando aí uma semana e esperamos que essa semana seja realmente uma semana muito produtiva, com muito sucesso, com muita alegria. E o que define muitas vezes como vai ser o desenrolar de uma atividade é como nós começamos ela, né? É o primeiro passo. Hoje, por exemplo, para vir para cá, até o metrô, a gente vem de metrô porque é pertinho e tal, mas até o metrô, eu peguei um Uber hoje, por causa do horário, tudo e tal, e peguei um motorista meio mal-humorado, né? O camarada tá vindo de um outro lado da rua, assim, né? E aí eu falei para ele, fiz sinal para ele parar ali, para ele não ter que dar a volta, porque a gente ia ter que seguir no mesmo sentido, e fiz sinal para ele parar. Ele parou, ok, então ele parou, eu fui até lá, né? Porque era só atravessar a rua, fui até lá, entrei no carro, falei, bom dia, tudo bem? Ele estava respondendo um bom dia meio mal-humorado, eu falei, obrigado, eu pedi para você parar ali, porque a gente vai seguir reto, só para não ter que dar a volta e tal. E ele, muito educadamente, disse... mas se passa um policial aqui e me multa, quem se ferra sou eu, né? Então, se nota que ele começou o dia de uma maneira bem legal, né? Então, eu falei, olha, era só você ter feito um sinal, cara. Se tivesse feito um sinal qualquer aí, tudo bem, eu esperava do outro lado, onde eu pego o Uber todo dia, não tem problema. E aí ele falou, mas eu fiz sinal e você não viu. Eu falei, cara, desculpa então, mas olha, bom dia para você, vamos começar o dia bem, né? Parece que alguém acordou do lado esquerdo da cama. Ele não gostou muito do comentário, mas seguiu a viagem. Pois é. E ele se baseou na hipótese, né? E se um policial me visse? Ora, o campo da hipótese é ilimitado. Muitas coisas podem acontecer dentro do campo da hipótese. Aliás, eu tenho dito que hipótese é uma coisa que não é, mas nós fazemos de conta que seja para ver como seria se fosse. Ora, hipótese, se um policial passasse por aqui. Bom, e se um policial não passasse por aí, que foi o que aconteceu? Nada teria sucedido. É muito bom que nós procuremos evitar as hipóteses, principalmente as pessimistas, porque elas nos fazem sofrer desnecessariamente. Há pessoas que sofrem por aquilo que pensam que pode acontecer. Na área da advocacia, nós temos uma experiência. Muitas vezes nos procura uma pessoa preocupadíssima porque recebeu uma carta ou recebeu um comunicado dizendo isso e aquilo, que se ela não satisfizesse o compromisso, aconteceria isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e a pessoa embarca em todas essas hipóteses e fica apavorada. Na realidade, em 85% dos casos, não acontece nada daquilo. É mera suposição. Então, um conselho: não embarque gratuitamente numa hipótese. Analise, pense, veja qual é a possibilidade de ela se tornar realidade. Afinal de contas, muitas das coisas que tememos, que esperamos, não acontecem. Bom, são as pessoas que sofrem por antecipação, né? Eu ia até refrescar a sua memória aqui. Você lembra quando a Gisele foi tirar a carta?
quando ela foi tirar a carta, quando ela prestou o vestibular, quando ela prestou o concurso para fazer o estágio na Itália, ela sempre pensava o pior, que não ia ser aprovado, que não ia conseguir, e sofria. Depois eu dizia, está vendo? Você sofreu de graça. Não precisava ter passado por esse dissabor. Há pessoas assim, até parece que gostam de sofrer. Há pessoas que sofrem por aquilo que já passou. Ficam lembrando de acontecimentos desagradáveis e, com isso, sofrem. Porque o que passou, passou. Águas passadas não movem moinho. E há pessoas que sofrem pela suposição do que vai acontecer. Sofrem por antecedência, o que é uma dupla estupidez. Espere. Se acontecer realmente o que você imaginava que fosse acontecer de desagradável, sofra só no momento em que acontecer. E se não acontecer, não sofra inutilmente. É sempre uma questão de colocar a razão, a inteligência, o raciocínio em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que dizemos, melhor, em tudo aquilo que pensamos. Usar a razão. Afinal de contas, somos seres racionais. É isso aí. Bom, e só para concluir, né, a história do Uber, o camarada, quando me deixou ali na estação de metrô, ainda agradeceu e tal. E, desculpa qualquer coisa, mas aí num tom mais ameno, porque também tem uma outra coisa. Eu não entrei na dele, né? É isso. Porque se eu tivesse entrado na dele e dado aquela resposta lá com o pé no peito, com certeza a viagem não teria sido tão agradável. Aliás, poderia até não acontecer. Para aí, eu desço. Ou ele falaria, desce que eu não quero mais te levar. Enfim, poderia ter dado uma confusão grande. É aquela expressão de que a briga só começa na segunda palavra, né? Exatamente. Então, bom, segurei, levei numa boa e tudo bem, né? Ou seja, os problemas dele não são problemas meus, né? Ele cuida dos dele, eu cuido dos meus, e eu não vou criar um para mim por causa dele, né? Então, foi dessa forma, e ele pediu desculpa, tudo, você desculpa qualquer coisa, e eu falei, não, tudo bem, tranquilo, desculpa eu também ter pedido para você parar no lugar errado, e acabou bem. Espero que isso daí tenha ajudado ele também a melhorar um pouco o dia dele, né? O Robson até está colocando aqui, ó, ação e reação, exatamente. Isso, muito bem lembrado, Robson. Aliás, há uma expressão bíblica. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Está aí uma recomendação boa, baseada nesse exemplo do Ricardo. É isso aí. Ó, o Nelson Pina aí também está conosco. A Roseli Mazulo, que visitou a gente semana passada, né? Roseli, querida Roseli, que virá integrar a nossa equipe. Estará conosco nos trabalhos aqui do Instituto JB Oliveira. Querida Roseli, uma professora dedicada, tive ocasião de conhecê-la numa palestra que fiz há cerca de 20 anos. Ela era bem novinha. Há cerca de 20 anos, no encerramento de um curso de secretárias do SENAC. E estivemos lá fazendo uma palestra, participando de uma palestra, e desde então vimos mantendo contato. A convite dela, já fiz palestra também na Unify. Ela é amiga e colega da Manuela Rodrigues, que também está nos assistindo, nos acompanhando. Querida Manuela, foi minha aluna, também a Roseli, e nossa colega muito querida. É isso aí. E deixar um abraço aqui também para o Ricardo Suzarte. Ricardo Suzarte, parceiro nosso, camarada que uma das melhores pessoas que trabalha com transmissão de lives e tudo mais, né? Trabalhou conosco no ano de 2019, desenvolveu bastante atividade conosco, um excelente profissional, e está acompanhando a gente aqui também. Espero que estejamos fazendo uma coisa bem feita, porque o cara é profissional da área, né? E bom profissional, conhecedor. Aí a Cídia também está nos acompanhando agora. A Rosa Coelho também está dizendo que é super fã. Obrigado. Mas vamos lá. Bom, vamos para a dica do dia? Vamos para a dica do dia. Eu procuro sempre buscar exemplos práticos. E ontem, lendo no MSN, lendo no Google, eu encontrei
referências a uma questão dos indígenas. E o texto que eu assinalei diz assim, prestem atenção, é avassalador que ele tenha morrido pela morte do seu povo, que foi massacrado pelos brancos, depois de ter sido transformado num pareá socialmente, e agora, por completa incompetência e incapacidade do Estado brasileiro de fornecer medidas protetivas a um povo que já tinha sido tão vulnerabilizado por esse próprio Estado brasileiro. Ponto. E daí? Faltou uma complementação, faltou o verbo para dizer o que aconteceu depois de agora. Observe, e agora, por completa incompetência e incapacidade do Estado brasileiro de fornecer medidas protetivas a um povo que já tinha sido tão vulnerabilizado por esse próprio Estado brasileiro, o quê? Aqui falhou aquilo que eu disse numa das nossas dicas. Toda comunicação, falada ou escrita, tem que ter início, meio e fim. Faltou o fim, faltou dizer o que a decorrência desse caso de incompetência e incapacidade do Estado brasileiro. Alguns erros aqui. O primeiro deles foi esse. Não houve complementação do que estava falando. Então ficou no ar, ficou aberto o assunto. Segundo, todo esse texto constitui um só parágrafo, um só período. São 52 palavras em um período só, o que o faz muito longo. Tenho dito em redação e em comunicação, evite períodos longos, faça com que esse período seja dividido em períodos menores, em blocos menores, para não prejudicar a compreensão. Então, o segundo erro, período muito longo, 52 palavras. Terceiro erro, impropriedade terminológica, ou seja, o termo aplicado aqui não é o melhor. Observem, é avassalador que ele tenha morrido pela morte de seu povo. O que é avassalador? Qual seria a palavra aqui? A palavra aqui é surpreendente, completamente fora de sentido que ele tenha morrido pela morte de seu povo. Avassalador significa que torna vassalo. Nós temos aqui um substantivo formado por parassíntese. Calma, eu explico. Não é doença. Parassíntese é uma palavra formada simultaneamente pelo acréscimo de um prefixo, o elemento que vem antes, e um sufixo. O substantivo núcleo é vassalo, avassalador. Significa que torna vassalo, que torna subserviente. Então, aqui é avassalador que ele tenha morrido pela morte de seu povo, é absolutamente inaplicável, incorreto. É assustador, por exemplo, que ele tenha morrido pela morte de seu povo. É absurdo que ele tenha morrido pela morte de seu povo. E o outro erro está aqui na sequência. Depois de ter sido transformado num pareá socialmente. Pária ele escreveu com E, ou está escrito aqui com E. Seria paria, com I. Pária, com I, que significa uma pessoa isolada, afastada do convívio social, com base nas castas sociais da Índia, em que o pária é aquele mais desprezível de todos os seres. Então, houve aqui 4 erros que nós podemos evitar. O primeiro deles, não use período muito longo, faça períodos mais curtos. Segundo deles, em tudo que escrever, em cada período, em cada pequena parte da comunicação, use início, meio e fim, não deixe no ar. Terceiro, busque a palavra certa para expressar o que você quer dizer. E terceiro, busque a grafia certa. As gramáticas estão aí para isso, e hoje o grande professor Google responde a qualquer pergunta. É isso aí.
Muito bom. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre comunicação, aproveite o nosso curso de Fundamentos de Oratória disponível no site do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Além desse curso, uma série de outros cursos profissionalizantes que você pode fazer. Faz o curso e imediatamente você já terá uma nova atividade para desenvolvê-la no mercado de trabalho e, claro, gerando renda. Então você pode fazer o curso de perito judicial, juiz arbitral, perito grafotécnico, perito veicular, perito aeronáutico, perito em documentoscopia, enfim, tem uma gama bastante grande. E já que eu entrei no assunto de curso, lembrar que você também pode fazer os cursos universitários da Unisa, Universidade de Santo Amaro, aqui pelo nosso Polo Paulista, que é dentro do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Cursos de graduação e pós-graduação, são mais de 100 cursos à sua disposição, e se você for aluno do nosso Polo, você terá uma condição diferenciada se comparado a qualquer outra situação. Venha, participe. E com relação à língua portuguesa, se você quiser, pode encomendar o nosso livro Mostrando a Língua, em que fazemos considerações dessa natureza prática, objetiva, sobre o uso da maravilhosa, da extraordinária, da rica e flexível língua portuguesa. Última flor, inculta e bela. És a um templo, esplendor e sepultura, ouro nativo que nagane por aí. O professor Pedrão me fez decorar isso. Última flor do laço inculta e bela. Maravilhosa. Bom, deixa eu cumprimentar aqui o Sérgio Alonso, que está nos acompanhando, dá um bom dia, desejando uma boa semana, obrigado. E também aqui, ó, Carla Navarro, minha secretária no Sertão Nordestino dos Trabalhos lá dos Amigos do Bem. A Carlinha que acompanha a gente já há alguns anos, e eu tenho o privilégio de trabalhar com ela desde 2019, quando ela veio para o nosso grupo, nós que cuidamos ali da pontinha do estado de Pernambuco, ali na região de Inajá, pelo trabalho incrível que os Amigos do Bem desenvolvem ali, atendendo a mais de 15 mil famílias, com atendimento médico, odontológico, roupas, alimentos e educação, mantendo mais de 10 mil crianças e adolescentes em suas 4 unidades, 2 em Pernambuco, uma no Ceará, uma em Alagoas. E que o ano passado foi escolhido como a melhor ONG do Brasil. Então, se você aí está pensando em ajudar alguma instituição, conheça um pouquinho melhor os Amigos do Bem, que eu tenho certeza que ali você vai encontrar uma instituição séria para poder dedicar o seu tempo, dedicar as suas doações, dedicar aquilo que você quer contribuir para um projeto social. É um projeto incrível, maravilhoso. Imagina, estamos falando de mais de 15 mil famílias do sertão nordestino, é um número que passa das 75 mil pessoas que são atendidas regularmente. É um trabalho que já existe desde 1993 e que merece a sua atenção. Realmente é um trabalho incrível. Então, Carlinha, um beijão para você, obrigado por acompanhar, tá vendo? Ela acompanha lá, acompanha aqui, isso sim é uma secretária de verdade, né? Muito bem. E o JB tinha separado alguns temas aqui, alguns assuntos para a gente tratar sobre hoje? Talvez não dê para tratar hoje, mas fica aí a sugestão. Eu havia eleito para a nossa conversa os desenvolvimentos tecnológicos, o mundo em que vivemos. Às vezes nós não percebemos, porque as coisas hoje para nós são tão naturais que nós não percebemos que no século XXI estamos numa velocidade em todos os sentidos muito grande em relação ao século XX, ao século XIX, nem falar então dos anteriores. E isso merece uma consideração, porque afinal, como disse Shakespeare, nós vivemos num admirável mundo novo. E antes de continuar, deixa eu só fazer um parênteses aqui para poder cumprimentar aqui, ó. Maria Límpia Jimenez Ayala, não posso deixar de cumprimentar porque é minha sogra. Então, dona Luci, obrigado pela tua atenção. Ontem tive a satisfação de ir lá na casa dela comer uma excelente feijoada, então era uma excelente feijoada. Essa eu não fui, olha só. Tá vendo? Luci, fica me devendo essa. Uma excelente feijoada em excelente companhia. Obrigado, viu? Muito bem, isso que o JB estava falando aqui sobre a questão da tecnologia, nós temos um amigo que trabalha nessa área,
e que nós vamos convidá-lo para que ele venha fazer parte do nosso programa, porque ele, uma entrevista, né, que ele venha para um bate-papo e tal, porque realmente a evolução tecnológica ela é muito grande. Até isso que está acontecendo aqui conosco, essa possibilidade de a gente conversar com vocês dessa forma tão próxima. Já viu, eu estou dentro da sua casa. Antigamente, para conseguir fazer isso, nós teríamos o quê? Que ter um programa na televisão aberta, que não é uma coisa fácil até hoje, e para poder entrar no celular para conversar um pouquinho. Isso depois de 1950, porque antes não tínhamos televisão, era só o som, era só o rádio. Exatamente. E hoje, então, a tecnologia nos proporciona isso, né? E junto desse processo em que hoje nós estamos fazendo esse streaming, né? Estamos entrando na sua casa para conversar um pouquinho a respeito de coisas boas, conversar um pouquinho a respeito enfim, de assuntos agradáveis, né? Para a gente começar a semana. Essa mesma tecnologia permite que hoje seja distribuído conteúdos de educação, porque, afinal de contas, veja o que aconteceu com as escolas, né? No período de pandemia, não poderia receber os alunos, mas as escolas se reinventaram e, a partir do EAD, escolas e faculdades estão permitindo que os alunos não fiquem sem estudar. Essa pandemia, a última pandemia que teve, quando aconteceu, ninguém saiu de casa, não havia o que fazer. Então, não tinha essa alternativa de continuar com o processo educacional. Hoje tem. E o profissional, exatamente. Os meus colegas advogados, principalmente aqueles mais vividos, que não estavam dispostos a entrar nesse sistema online, tiveram que entrar. Por isso, disse um grande escritor brasileiro que todos nós estamos condenados à civilização. Todos nós. Ou nós aderimos a ela, ou pereceremos. Exatamente. Isso foi incrível, né? Porque muitas pessoas que eram resistentes a essa tecnologia, né? Às vezes até para uma reunião, imagine aqui em São Paulo, o camarada às vezes ia para uma reunião saindo, sei lá, aqui da região central, ia lá para a região ali da Berrini, por exemplo, que tem um trânsito terrível. Para quem não conhece São Paulo, é um trânsito terrível. O camarada perdia lá umas 2 horas para ir, fazia uma reunião de 40 minutos, voltava mais 2 horas, e por causa de uma reunião de 40 minutos, que já é muito, ele perdia 4 horas de deslocamento. Eu diga, porque eu ministrei curso para funcionários do Banco do Brasil, pela ABB, exatamente ali em Berrini. E nós saímos, então, do escritório no Paissandu, do centro, para ir até lá ministrar o curso, 2 horas, e depois voltar. Então, hoje isso já se torna muito mais fácil pela facilidade online. E eu não disse o nome do escritor, é Euclides da Cunha, em Os Sertões. Euclides da Cunha, que fez um trabalho em São José do Rio Pardo, onde Ricardo e eu estivemos também fazendo um trabalho social extraordinário. É isso aí. Olha, deixa eu ver aqui. Então, só concluindo o assunto, essa resistência em função aí sei lá, às vezes da teimosia, seja lá o que for, porque já havia tecnologia para se fazer a reunião à distância, mas o camarada preferia fazer essa acomodação, talvez. Essa pedalada toda. E aí a pandemia nos tirou dessa situação de acomodação, e hoje você vê pessoas de todas as idades fazendo suas transmissões, fazendo reuniões, sem deixar o mundo parar, o que é excelente. Olha, a minha sogra aqui está dizendo que na próxima você já está convidado para feijoada. Estaremos aí. Está dizendo aqui que vai ser uma honra receber você e a TT na casa dela. Então vamos agitar isso logo, porque minha sogra cozinha muito bem, viu? Que bom. Entre tantas outras coisas boas que ela faz, a cozinha está incluída aí nesse meio. E aqui a Cássia, que está nos dando um bom dia. Bom dia, Cássia. Aqui, ó, será excelente discutir o tema, principalmente para nós, os mais vividos. O uso da tecnologia, para mim, é uma dificuldade a ser vencida. Então, vamos vencer essa dificuldade, porque hoje a idade já não é um limite, né? E o Marcelo Taca. Marcelo Taca, meu querido colega lá de Presidente Venceslau. Obrigado, muita saudade também, querido Marcelo. Há quanto tempo não temos a oportunidade de um encontro pessoal? Lembro com muita saudade do tempo em que ambos éramos conselheiros da nossa querida OAB São Paulo. Muito bem, temos um minutinho para encerrar. Nesse um minutinho, agradeço mais uma vez a cortesia de vocês.
É muito bom que conversemos, que estejamos levando a vocês pensamentos, informações, para que o dia seja melhor, mais abençoado. E lembro uma expressão do apóstolo São Paulo: em tudo dai graças. Se lhes acontecer alguma coisa que não seja melhor, graças a Deus. E se for ótima, graças a Deus. Em tudo dai graças. Obrigado, gente, mais uma vez pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Amanhã estaremos de volta aqui no nosso Café Paulista, transmitido aqui no Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, pontualmente das 9 horas da manhã até as 9h30. Assuntos bons, uma forma agradável e gostosa de começar o dia. Esperamos você. Tchau, até amanhã. Até amanhã.